Nós muitas vezes abandonamos os caminhos do Senhor, abandonamos a vontade do Todo-Poderoso, abraçamos a causa do nosso inimigo e a nossa vida torna-se seca, torna-se sem vida, porque Deus pesa a mão sobre o nosso viver. Irmãos, hoje eu quero meditar com os queridos em 1 Reis, capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 9. Vamos abrir as nossas Bíblias para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nos diz a palavra: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Foi, pois, ele e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Amém? Pai de amor, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Que nessa noite ela seja aplicada ao nosso coração, que haja crescimento para que teu nome seja honrado, teu nome seja glorificado no nosso viver. Falas conosco, Senhor, esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Queridos, mais uma fase negra de Israel. Israel, por incrível que pareça, mesmo sendo um país teocrático, no qual o Senhor Deus deveria ser o governador geral, o governador de toda a nação, mesmo nessa situação, nós vemos que aquele povo errou demasiadamente o caminho do Mestre. Eles andaram por caminhos errados, caminhos pecaminosos, e no caso de Acabe, este foi um dos piores reis que Israel já teve. Acabe, ele herdou um reino do seu pai que fez um péssimo governo, e tudo quanto ele fez, diz a palavra, que foi mal. E ele quase destituiu o governo de Deus sobre Israel, instituindo cultos pagãos naquela nação. Mas o Senhor, irmãos, sempre tem uma nova oportunidade para o povo. O Senhor ama de uma forma grandiosa o povo. E Deus amava Israel de uma forma poderosa, de uma forma grandiosa. E levantou naquela nação ao profeta Elias para que levasse uma mensagem de restauração, uma mensagem de cura. E assim foi feito, irmãos. E o Senhor falou estas palavras que nós lemos ao profeta Elias. E nós vemos que foi profetizado sobre Israel uma grande seca que durou aproximadamente 3 anos e meio. E aquela nação entrou em colapso. Tudo isso, irmãos, consequência do pecado. É uma aplicação muito interessante para a nossa própria vida, porque nós, de certa forma, somos uma espécie de Israel. Nós devemos ser governados pelo Todo-Poderoso. O Senhor precisa ter ascendência completa sobre o nosso viver. Ele precisa estar sobre a nossa existência, dominando completamente a nossa alma. E nós vemos, amados, que quantas vezes, essa nação, o nosso eu, ela é dirigida por reis tal qual Acabe. Nós muitas vezes abandonamos os caminhos do Senhor, abandonamos a vontade do Todo-Poderoso, abraçamos a causa do nosso inimigo e a nossa vida torna-se seca, torna-se sem vida, porque Deus pesa a mão sobre o nosso viver. Necessário é, irmãos, que ao observarmos a palavra,
lições possamos tirar para que vivamos da forma que Deus quer, para que as nossas atitudes sejam elas todas para a honra e para a glória do Mestre Jesus, porque é isso que Deus quer, é assim que o Senhor quer que vivamos, que sejamos uma nação santa, que o nosso corpo seja santo, que seja a habitação do Espírito Santo. O Deus Todo-Poderoso, Ele quer reinar sobre a nossa vida, Ele quer instituir sobre nosso ser o seu governo de uma forma forte, verdadeira, real. O Senhor quer ser atuante na nossa existência. Mas, amados, todas as vezes que começamos a pisar errado, em que nos afastamos da presença do Todo-Poderoso, o Senhor levanta os seus profetas para chamar-nos a atenção. O Senhor chama os seus profetas para que possamos ouvir a sua voz, possamos ouvir a sua voz. E muitas vezes os profetas são aqueles que falam aqui, talvez o seu amigo ou o Espírito Santo que fala através das Sagradas Escrituras para trazer-nos para o santo e bendito caminho. Mas é preciso entender, irmãos, que quando o Senhor chama-nos a atenção, quando Deus quer te usar, quando o Senhor quer nos usar, Ele exige de nós um preparo. Ele exige de nós que andemos segundo a sua vontade, que os nossos passos sejam firmados na rocha, para que todas as nossas atitudes sejam exclusivamente para a sua honra e para a sua glória. E quando vamos para esse texto que nós acabamos de ler, irmãos, deparamos com o profeta Elias, um homem que foi poderosamente usado por Deus, um homem de coragem, um homem de fé, um homem que não mediu esforços para que a vontade do Eterno fosse realizada naquela nação, através do seu ser, através da sua instrumentalidade. E vemos, irmãos, que nesse texto que nós lemos, o Senhor ordenando, o Senhor ensinando, o Senhor dando a direção para que a vontade dele se cumprisse naquela nação e assim houvesse restauração, houvesse um completo arrependimento. E nós vemos, amados, que é preciso ouvir a Deus. Vale ressaltar que cada um de nós somos profetas do Senhor. Você que está sentado nesse banco, tu és profeta de Deus. Não tire por menos. Você é um chamado do Senhor. Tu tens sobre a tua vida o chamado de Deus para ministrar a palavra, para testemunhar do poder do Senhor, para ir e falar da graça do Eterno para aqueles que são teus próximos e também para aqueles que são distantes. Nós temos que ser a boca do Senhor. Ele quer que tu sejas profeta dele sobre a face da terra. E quando nós lemos versículos 2 até o 4 de 1 Reis, capítulo 17, ouça o que diz. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Irmãos, nós temos que ouvir a palavra de Deus. Nós temos que ouvir a vontade do Senhor. Quando nós olhamos para a situação do profeta, ele levou uma profecia até Acabe, o rei, e ele tinha uma esposa terrível, a Jezabel, perseguidora do povo do Senhor, dos profetas de Deus, do sacerdócio. E a situação do Elias não ficou muito boa. O profeta não ficou numa situação muito agradável, numa situação muito confortável junto a Acabe. Mas o Senhor ensinou, o Senhor falou com ele e foi preciso que Elias abrisse os seus ouvidos para que a voz do Senhor fosse uma realidade. E a palavra diz, veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui para a banda do Oriente, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Quantas vezes, amados, o Senhor nos dá uma direção e nós optamos por outra. Não é assim? O Senhor nos ensina o caminho, o Senhor nos dá a direção certa, o Senhor nos ensina como nos livrarmos dos laços, dos problemas, das dificuldades, só que nós optamos por caminhos errados. É preciso ouvir o Senhor. Nós temos uma obrigação, ouvir a Deus, ouvir a palavra do Eterno, mas não apenas ouvir, é preciso obedecê-la.
Obediência está ligada à prática da vontade do Senhor. Está profundamente associada à prática. Eu tenho que obedecer, mas a obediência leva-me à prática da palavra. Como posso obedecer se não pratico? Eu tenho que obedecer, sim, essa é a vontade do Eterno, mas eu tenho que praticar aquilo que Deus quer, aquilo que Ele determina. A obediência sem a prática, com certeza, não funciona. No versículo 5 desse mesmo capítulo diz: foi, pois, ele e fez segundo a palavra, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, à fronteira do Jordão. Irmãos, talvez o profeta tinha todos os motivos plausíveis para reclamar, para murmurar, para apontar o dedo para o Senhor, mas Deus, olha só, eu estava na minha zona de conforto, eu estava muito bem, junto à minha família talvez, eu estava vivendo legal, por que agora tenho que retirar-me? Porque eu tenho que esconder-me? Até quando ficarei escondido? Nós temos esse hábito de questionar o Senhor, de murmurar ao Todo-Poderoso, e temos a dificuldade em obedecer àquilo que Deus determina para a nossa vida. No entanto, é sábio não questionar a Deus. É sábio não murmurar. A murmuração gera pecado, o pecado nos afasta do Todo-Poderoso. É sábio que haja uma obediência completa aos princípios de Deus. E vale ressaltar, irmãos, que não podemos apenas ouvir a palavra. Nós temos que permitir que essa palavra entre pelos nossos ouvidos, encontre lugar aqui dentro, sim, aqui dentro, na nossa massa cinzenta, que possamos refletir, analisar bem e vermos se nós estamos ou não vivendo aquilo que Deus deseja. Nós temos que viver a vontade do Senhor, igreja. Praticar a vontade de Deus. Nós temos que mudar o costume de apenas ouvir, vir à igreja para ouvir, mas ouvir sim, trazer à existência aquilo que o profeta do Eterno ministra ao coração. Nós temos que praticar a vontade do Senhor. O profeta Elias fez isso. Ele não apenas ouviu a voz do Mestre, mas ele obedeceu os princípios, obedeceu a vontade, obedeceu a ordem. Ele não questionou o porquê das coisas, mas ele sabia que era livramento de Deus para a sua vida, livramento do Senhor. E vale ressaltar, irmãos, que nós não conhecemos um segundo do nosso futuro. Nós não conhecemos nada que está diante de nós. O nosso futuro totalmente desconhecido por nós. Mas o Senhor conhece o nosso futuro. E o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Nós temos problemas em entender o porquê de determinadas situações, mas o Senhor quer que nós obedeçamos a Ele, não que entendamos a vontade dEle. O Senhor poderia ter feito de diversas formas o castigo, chegar até Acabe, chegar até Jezabel, até o reino de Israel. Mas Ele preferiu que houvesse seca. E quantos sofreram? Sofreram aqueles que viviam no pecado, que viviam longe do Todo-Poderoso, mas sofreram também aqueles que eram fiéis ao Criador, que eram fiéis ao Mestre. O sofrimento foi sobre toda a nação. E foram 3 anos e meio de seca intensa. Faz-me lembrar, irmãos, que alguns anos atrás tivemos algumas secas intensas em nosso município. E uma dessas secas intensas, lembro-me que eu olhava para o campo, não tinha uma folha verde sequer, a não ser nas árvores. Olhava para as partes baixas, só existia aquilo que nós chamamos de taboa. A única coisa verde que tinha era a taboa. E víamos o gado caindo, o gado morrendo de fome, porque não tinha o que dar para alimentar. Este era o estado de Israel, com certeza muito mais intenso, haja vista que nós nunca tivemos secas de 3 anos em nosso município. As secas foram menores. Agora imagine, amados, o sofrimento que se abateu sobre toda aquela nação, porque houve uma desobediência, porque não amaram o Senhor, porque permitiram que as situações pecaminosas, que toda sorte de males fosse instaurado naquela nação.
Nós temos que vigiar muito a nossa vida, para que o Eterno não feche as fontes de águas sobre o nosso viver. Temos que vigiar, irmãos. Temos que vigiar. E uma das formas de agradar o Todo-Poderoso, com certeza, é quando nós fazemos a vontade dEle, é quando nós praticamos a vontade dEle, é quando eu me deixo envolver pelo Espírito Santo, tomar pelo Espírito Santo, quando eu me deixo guiar pelo Espírito de Deus, sem questionar, mas fazendo aquilo que está de acordo com a palavra. Amados, se está dentro da Bíblia, se está de acordo com a vontade do Eterno, essa é a vontade dEle para a nossa vida. E nós não podemos questionar. Mas há um fato interessante, irmãos. A Bíblia diz que o profeta foi levado para um lugar distante. Mas veja como o Senhor supriu as necessidades. Como a provisão de Deus chegou na vida daquele homem. Nós temos um problema. E o nosso problema é sempre pensar no futuro. Nós não conseguimos ver o futuro, mas pensamos demais no futuro. Todos nós pensamos demais no futuro. O que será de mim amanhã, depois de amanhã, nos 30 próximos dias, 6 meses, 1 ano, 10 anos? Estamos ficando velhos. O que será na nossa velhice? Pensamos demais no nosso futuro, mas esquecemos que o Deus que nos supre a vida, o Deus que nos dá a vida, o Deus que te mantém de pé, Ele é o Deus da provisão. Ele pode que a tua velhice, que os teus dias sejam abençoados, que tu sejas próspero naquilo que faz. E a prosperidade veio com certeza sobre a vida do profeta Elias, mas veio de uma forma que nós não entendemos como prosperidade. Porque quando falamos em prosperidade, geralmente pensamos nos prêmios da Mega Sena, pensamos nos carrões, nas casas boas e coisas assim desse tipo. Mas veja como veio a prosperidade na vida daquele homem. Nos versículos 6 até o 9, ouça a condição. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passado dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te sustente. Essa é a prosperidade de Deus. É a provisão do Senhor. É o cuidado de Deus. Na vida do profeta Elias foi a provisão, foi a libertação, foi a forma de manter aquela vida, foi a forma de abençoar, de fazer aquela vida prosperar nos dias difíceis. E nós precisamos entender, irmãos, que para o Senhor não há limites, não há limites. Quando nós vemos o relato, a palavra diz que os corvos traziam pela manhã carne e pão. Pão e carne. Olha só quem supria a necessidade do profeta. O Senhor, Ele próprio é que supria. Eram os animais que traziam o alimento que o profeta precisava para a sua vida. E trazia do bom, trazia pão e carne. Pão e carne. Irmãos, é muito interessante. É muito interessante. O Senhor sempre supre a necessidade dos seus amados. O Senhor sempre supre a necessidade dos seus amados. O corvo, irmãos, é uma espécie de urubu. Aqui no Brasil nós não o temos. Quando nós estivemos na Índia, lá é bem comum. E nós vimos esse animal lá. É muito comum mesmo. Lá não tem urubu, mas tem corvo. É um animal parecido com o urubu, inclusive. E nós vemos, amados, que o Senhor usa os animais. Usa os animais. Usa os animais para suprir a nossa necessidade. O Senhor, na verdade, pode usar todas as coisas. Pode usar você para suprir a necessidade dos seus servos. Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Ele é poderoso, amados. O profeta apenas confiou. Isso foi o necessário para que Deus suprisse, para que Deus o mantesse vivo. Nós precisamos apenas confiar no Senhor. Confia no Senhor.
Se a tua terra secou, se a tua terra está difícil, se tu és perseguido, se todos te perseguem, confia no Senhor, porque Deus não te desampara, Deus não te deixa, Deus não se afasta de você, Deus tem muito para fazer sobre a tua vida, sobre o teu viver, sobre a tua existência. Deus pode, nunca esqueça disso, Deus pode. Glórias a Deus por isso, irmãos. Mas, amados, não foi apenas essa forma sobrenatural que o Senhor usou. Eu chamo sobrenatural porque não é comum um corvo trazer alimento, trazer pão e carne para alguém. Com certeza, o Espírito Santo de Deus é que movia naquela situação. Mas não foi apenas através dos corvos. A Bíblia diz que mais à frente ele foi levado pelo Senhor para Sarepta. E ali, amados, quem supriu a sua necessidade foi uma viúva. Quando nós lemos o texto, e nós não vamos fazê-lo agora, quando nós lemos o texto, vemos que aquela mulher já não tinha mais mantimento em estoque, ela não tinha nada na sua casa, mas aquilo que ela tinha pela fé, ela dedicou ao servo do Senhor, ela doou ao servo do Todo-Poderoso, e aquele coração amolecido pelo Espírito, fez que o alimento não faltasse sobre a sua casa, dentro da sua despensa, durante toda aquela seca, naquele período de seca. Outro exemplo que é preciso trazermos para dentro do nosso coração: estenda a tua mão para aquele que precisa, porque o Senhor suprirá a tua necessidade, porque Deus não te abandonará, O texto diz que aquela mulher, ela tinha um filho e tinha apenas um pouco de farinha e um pouco de água, e o profeta chegou e disse: faz primeiro para mim um pão. Misericórdia, amados. Como é difícil no meio das dificuldades nós abrirmos mão do aparente sustento e ou socorro que nós temos. Como com certeza é difícil. Mas o profeta falou para ela, e aquela mulher de fé, com certeza, viu no profeta um homem de Deus, alguém enviado pelo Senhor, e ela preparou aquele bolo. Mas algo interessante aconteceu. Depois que ela preparou aquele bolo, aquele pão, a sua vasilha não esvaziou-se. E sempre, amados, que ela ia buscar, ali estava o suprir do Senhor, a provisão de Deus. É assim que o Senhor trabalha na vida da gente, amados. Quando nós damos, o Senhor supre a nossa necessidade. Quando nós entregamos o nosso coração, o Senhor supre a nossa necessidade. É Ele que trabalha a nossa vida, porque dele somos, amados, dele somos. E nós precisamos deixar que esta verdade, que esse entendimento tome completamente a nossa vida, que somos do Senhor e que Ele suple as nossas necessidades, seja elas quais forem. Nós temos uma dificuldade grande em entender que Deus pode fazer grandes coisas. Nós temos dificuldade muito grande nisso, não é verdade? Nós achamos que Deus pode até curar uma febre, mas um câncer, aí complicou. Nós achamos que Deus pode fazer algo, mas quando aquele algo aos nossos olhos é grande, aí nós colocamos em xeque o poder de Deus. Essa mulher, irmãos, ela não colocou em xeque o poder do Senhor. Ela diz: farei para vocês o bolo, comeremos, depois morreremos. Ou seja, era o que ela tinha, apenas aquilo, nada mais. No entanto, ela não se deixou dominar pela situação, não se deixou dominar pelo momento. Ela creu em Jeová, creu no Senhor. E a Bíblia diz que a sua vasilha não faltou. E ela pôde manter a sua casa, a sua família. E para completar, irmãos, ainda o seu filho veio a morrer. Mas Deus, eu ajudei o profeta. Senhor, olha o que eu fiz por ti, e agora o meu filho morre. Mas o Senhor pode trazer a vida, e assim o profeta fez. 2 testemunhos de poder do Senhor, e nós precisamos olhar para essa realidade e permitir que ela seja uma verdade no nosso viver. Irmãos, vivamos Deus,
Amemos o Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor. Olhemos para o Mestre, porque é Ele que supre a nossa necessidade. Vale ressaltar, irmãos, se hoje nós estamos aqui, estamos todos aqui, estamos vivos. Sabe por que você está aqui? Porque Deus supriu a tua vida. Por incrível que pareça. São pontos que nós não observamos. Mas, se mais um dia temos, é porque Deus, na sua graça, infinita graça, nos concedeu. Ele nos deu. É Ele que provê, irmãos, os dias da nossa existência. E se o Senhor tem provido a nossa existência, confiemos nele, porque no momento que Ele achar que não é mais conveniente, certamente Ele nos chamará para junto dele. Ele nos chamará. Portanto, amados, necessário é que a nossa vida esteja diante do Mestre, esteja diante do Senhor. Certamente haveremos de passar pelos momentos difíceis, com certeza haveremos de passar, mas o Senhor tem sempre sobre nós a sua mão estendida. E quando nós seguimos no texto, irmãos, nós vamos ver que chegou o tempo das chuvas. Ali estava o profeta. E o profeta mandou o seu ajudante olha para a direção do mar. E determinada vez, na 7ª vez, ele diz, olha, uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. E assim começou a chuva em Israel. É desta forma que Deus age, é desta forma. Queridos, mas antes dessa chuva chegar, outra prova Elias passou. Ele passou pelo confronto com os sacerdotes de Baal. E ali estavam 450 sacerdotes, mais 400 sacerdotes, 850. Ali estavam 850 sacerdotes que se cortavam, que gritavam para que Baal fizesse que o fogo viesse sobre o sacrifício. Quando nós cremos no Senhor, nós vamos além. Nós vamos além. E vemos que o profeta falou àqueles que o ajudavam, olha, corta o novilho em 4 partes, coloca madeira, mas derrama água sobre o altar, derrama água sobre a oferta, porque eu vou clamar e o Senhor há de mover. E a Bíblia diz, amados, que o Senhor veio e queimou até mesmo as pedras sobre as quais estavam a oferta, molhada. É assim que Deus faz, irmãos. Deus pode vir sobre a tua vida e queimar a tua oferta como aroma suave e agradável diante dele. É por isso que nós precisamos estar continuamente segundo a vontade de Deus. É por isso que a nossa vida precisa ser um sacrifício contínuo, agradável ao Todo-Poderoso. Que tu sejas um sacrifício vivo, andando pelas ruas, onde quer que você esteja, mas de uma forma agradável ao Mestre. De uma forma agradável ao Todo-Poderoso. E certamente, amados, experimentaremos o grande poder do Senhor. Veremos a grande glória do Mestre. Israel passava por mais uma crise espiritual. Um país que estava derrotado, e que o inimigo das nossas almas dominava. Era mais um rei. Acabe reinou 22 anos em Israel. E diz a palavra que ele fez o que era mal. E ele, para escolher uma esposa, foi até uma nação idólatra, uma nação pagã. E dali tomou a Jezabel, ajuntou-se a ela. E o culto a Baal, ao inimigo de nossas almas, foi instituído naquele lugar. Mas quando Deus quer libertar, Ele faz coisas magníficas. Coisas extraordinárias. Nada é demasiadamente difícil para o nosso Senhor. Nada é demasiadamente difícil. Mas entenda, irmãos, como Elias fez, nós precisamos fazer. Ouvir a voz do Eterno. Ouvir aquilo que Deus tem falado. Ouça, irmãos, ouça aquilo que Deus tem falado. Ouça a palavra. E se porventura parece difícil, não se importe, porque o nosso Deus, Ele age de forma sobrenatural. O poder está nas suas mãos. Obedeça ao Senhor.
Obedeça tal qual o profeta. Obedeça, não murmure, não questione. Entenda que Deus tem o controle sobre a tua vida. É evidente que eu falo numa vida que está em comunhão com o Mestre, claro. Se a vida não está em comunhão com o Todo-Poderoso, o texto bíblico não se aplica. Nós precisamos estar em comunhão, em santidade, para que assim ouçamos a voz de Deus e tenhamos condições de obedecer às ordens do Mestre para a nossa vida. E o Senhor não nos abandonará, não te deixará. O Senhor suprirá as tuas necessidades. A providência de Deus virá sobre a tua vida, mesmo que seja necessário levantar urubus, corvos ou outro animal qualquer. E ainda, pessoas que você não conheça, pessoas distantes, para te abençoar. Ele tem poder para agir desta forma e Ele não medirá esforços para abençoar os seus servos, tal qual fez com aquele profeta. Que seja um exemplo na nossa vida, irmãos. Que nós possamos, dia após dia, pautar a nossa existência nos princípios santos de Deus, entendendo que Ele é conosco. O Senhor é por nós. O Senhor não é contra nós. O Senhor é por nós. Confie no Mestre. Entregue os teus caminhos ao Senhor e verás o que Ele tem reservado para cada um de nós. Amém? Permita que o Senhor trabalhe a tua vida de uma forma poderosa, grandiosa, maravilhosa. Não te arrependerás por isso. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia, Pai. Porque sabemos que da mesma forma que tu supriu a necessidade daquele profeta e daqueles que te amavam naquela época, tens condições de prover, Senhor, prover na nossa vida e nos fazer prosperar no meio das nossas necessidades, para que nós possamos ter o suficiente para honrá-lo e para glorificá-lo, Senhor. Ó Deus, trabalha a nossa vida, fala conosco, Senhor, para que em todas as coisas o teu nome seja honrado, em todas as coisas o teu nome seja glorificado, Senhor. Que não venhamos perder de vista o teu controle, porque sabemos que tu trabalhas com o sobrenatural de uma forma que nós não entendemos, mas tu não nos abandonas, Senhor. O teu cuidado é perpétuo sobre as nossas vidas. A ti seja, portanto, ó Criador, toda a honra e toda a glória. Que teu nome seja exaltado, que teu nome seja glorificado, hoje e para sempre. É o que nós declaramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem número 801.